Bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe Mesquita e hoje tem uma entrevista muito especial com o Fred Maia, um cara que é nômade digital, ele é programador e já passou por vários países, né? E vai contar um pouquinho da história dele pra gente hoje. Fred, prazerzão ter você aqui no canal. Conta um pouquinho pra gente o que é ser um nômade digital. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, agradeço o convite aí. Gosto bastante de compartilhar a experiência e ajudar o pessoal. Já assisti bastante vídeos do seu canal também está ajudando bastante aí planos futuros. Mas o que é ser nômade? Não existe uma regra, né? Isso é algo que eu gosto sempre de falar, porque tem gente que acha muito isso, né? Que uma semana em cada lugar. E não é bem assim, né? Que acho que cada pessoa define qual que é o seu período para você não viver uma loucura de qual período de tempo que você fica em cada local, né? Então, o meu padrão, assim, é cerca de um mês. Eu geralmente fico um mês em cada lugar. Com a pandemia, né, tá sendo uma experiência mais diferente do que seria, né, fora dela. Então, eu estou hoje em Portugal e estou me mantendo aqui dentro do país por enquanto. Não estou indo para fora. Então, estou explorando as cidades aqui dentro mesmo. A correria de você estar viajando sempre, às vezes cansa. Então, aí quando eu canso, eu fico 2 meses em algum lugar, numa cidade, no mesmo lugar, para tentar dar uma diminuída no ritmo. E eu sou programador, trabalho com programação desde 2008 e eu trabalho remoto. Hoje eu sou contratado por uma empresa brasileira, que é a Quave, e alocado numa empresa americana que é a Peffable. Então eu sou líder de time lá e trabalho full-time, o escritório é 100% remoto e trabalho diariamente lá, esse aqui é assim que eu me mantenho. Como é que foi essa transição? Você era programador normal, assim, no Brasil, trabalhando para uma empresa local, de um dia para outro, falou, "Não, vou sair, vou viajar o mundo", ou foi devagar? Então, eu já tinha trabalhado antes, em 2015, por aí. Eu tinha trabalhado remoto com uma empresa brasileira, e nesse período foi quando despertou essa vontade, né? E eu comecei a saber sobre o nomadismo digital. Comecei a pesquisar mais e saber um pouco mais. Só que a minha esposa, ela tinha um trabalho local, então, assim, não tinha como a gente partir para essa aventura. Pouco tempo depois, a gente decidiu ir para Irlanda. Então, eu morei na Irlanda por 3 anos. A gente foi, na verdade, eu fui com o meu emprego remoto para Irlanda de início e a gente foi para estudar inglês, porque o meu inglês não era lá essas coisas. Eu não tinha confiança no meu inglês, na verdade. Então a gente foi para fazer um intercâmbio e para ver se rolava alguma coisa por lá. Então, peraí, você estava ganhando em real, mas gastando Em lá na real, Irlanda. lá na Irlanda, aluguel absurdo. Eu tive uma grande ajuda que eu fiquei na casa do meu primo por alguns meses, que ele morava lá, porque o aluguel lá é bem caro, é bem complicado. Então foi o que salvou um pouco. Mas isso também, em pouco tempo, me fez perceber que não ia dar para ficar ganhando em real e gastar em euros. Então foi um dos motivos de eu acelerar a minha busca por conseguir alguma coisa lá. Então, no final das contas, em um mês lá na Irlanda, eu consegui um emprego e que patrocinasse visto de trabalho e tudo mais, porque não tenho cidadania europeia nem nada do tipo. E aí migrei e passei a trabalhar na Irlanda. E depois de 3 anos lá, que foi quando a minha esposa já tinha trocado de área, hoje ela trabalha com marketing digital, então já estava mais fácil de nós dois partirmos para essa aventura de ser nômade. E foi quando a gente conversou e decidiu voltar. Primeiro eu precisava voltar para o trabalho remoto, né? Porque na Irlanda eu passei por duas empresas, mas eram locais, presenciais. No final de uma delas eu estava remoto, mas só devido à pandemia, né? Não era algo que era o estilo de trabalho da empresa. Então, eu decidi arrumar um trabalho remoto. Quando a gente pensou em vir para Portugal, a gente falou, por que ficar parado num local só se a gente ia poder trabalhar remoto? E aí foi aí que a gente decidiu se tornar nômade. Tem muita gente que gosta de ser nômade e trabalhar em outros países para baixar os custos de vida, né? Mas acho que no teu Sim. caso foi mais uma questão de tu ter essa ideia de, pô, quero viajar, quero conhecer o mundo, né? E E a gente mudando. acabou somando as duas coisas, né? É, Porque a gente poderia ter ficado lá na Irlanda, eu já tinha o visto de residência lá da Irlanda, mas era um país caro. Então, para eu manter uma qualidade de vida melhor, a gente preferiu mudar de lá e vir para Portugal. Resumindo um pouco a história, a gente começou a transferir a nossa residência fiscal aqui para Portugal. Mas nos últimos meses a gente acabou desistindo e a gente vai viver como nômades com passaporte brasileiro mesmo. Então, a nossa ideia é nos próximos meses, agora que a gente está vacinado, as coisas estão melhorando, a gente quer viajar mais e tentar explorar os países que já estão com questão mais tranquila da pandemia. e qual é o próximo país? Acho que você me deu uma dica já qual é o próximo país, mas eu vou deixar você falar aí. A gente tem planos aí para o futuro, que a gente não sabe bem, para o Canadá, que é um país que a gente gosta bastante
desde que a gente pensou em sair do Brasil a primeira vez, a gente tinha Canadá e Austrália em mente. Hoje, pesquisando mais e tentando entender melhor de cada um desses países, Canadá tem atraído mais a gente. Então, por isso que eu tenho assistido bastante seus vídeos aí, para tentar entender, né, como é que funciona isso e qual a forma mais fácil de conseguir. Recomendo muito. O Canadá é muito legal. Eu morei 9 anos no Canadá. Foi onde eu tive minhas filhas, né? Onde eu fiz meu doutorado e deixei amigos lá, né? Eles tratam muito bem os imigrantes em geral, né? Legal. Isso é bem importante. Acho É. que uma das coisas mais importantes, eu diria, para quem quer mudar de país é tentar avaliar essa adaptação, né, de como é que eles lidam com imigrantes no país. Agora eu quero voltar um pouquinho, Fred, porque tem muita gente que quer É. ter carreira internacional, nem não necessariamente ser nômade digital, né? Mas quer ter Uhum. carreira internacional, pelo menos trabalhar para uma empresa de fora para ganhar em dólar ou em euro, mesmo estando no Brasil, né? Conta um pouquinho assim, o que tu ensina hoje. Eu sei que a tua história tu foi fazer intercâmbio, né? Mas o que tu ensina hoje? Eu vejo que você ensina muita gente que está começando também, né? E que é o caminho que você acha que é o mais fácil, né, para quem está tentando trabalhar para empresa de fora? O primeiro deles é justamente o que eu comentei no início, né? É o inglês. Então, assim, eu não consegui aprender inglês no Brasil, não conseguia ficar indo para a escola ali de inglês e tudo mais. Eu sentia que era tudo muito lento. Para resolver de vez esse problema, a gente decidiu fazer um intercâmbio, né? Uhum. Então, eu acho que a pessoa tem que primeiro resolver essa barreira do inglês, seja como for, né? Seja estudando por conta própria, fazendo cursos online. Isso é bem importante. Uma das dúvidas recorrentes, né, que o pessoal me pergunta é justamente sobre o nível de inglês. Então, ninguém precisa ter um inglês super avançado, fluente, tirar nota boa no IELTS para poder conseguir um trabalho remoto. Na verdade, a grande maioria dessas empresas, elas nem exigem nenhum teste desse tipo para inglês. O teste é basicamente o processo em si. Então, você vai conversar em inglês, vai responder perguntas pessoais sobre o seu currículo, suas experiências, os testes técnicos. Então, basicamente, você tem que ter um inglês suficiente para manter uma conversa e para responder, entender. Às vezes nem tem problema se você não entender alguma coisa, pedir para repetir, cometer alguns erros gramaticais. Se você conseguir manter o diálogo, entender e ser entendido, esse é o nível de inglês necessário. Eu costumo falar que é o nível conversacional. Então, você tem Uhum. que conseguir conversar, manter um diálogo. Então, esse é um ponto importante que a pessoa tem que resolver. E o segundo, eu diria que não tem muito segredo, além das entrevistas do Brasil. Então, da mesma forma que você se prepara por um processo no Brasil, você tem que se preparar para essas empresas também. E, na verdade, esse é um dos pontos que eu vejo que pouca gente faz, assim. Aqui em Portugal mesmo, a minha prima trabalha com recrutamento e a gente conversa bastante, assim, dos erros que os candidatos acabam cometendo, né? Vários deles são bem simples, de, por exemplo, descrever a sua experiência profissional. Geralmente a empresa, ela se atrai por um candidato e, às vezes, uma experiência específica é o que dá match com o que eles estão procurando. Então, eles perguntam, né? Me diz o que é que você... como é que foi seu trabalho na empresa X? E a pessoa, às vezes, só fala, tipo, eu trabalhei lá com, sei lá, Java e Spring. Beleza, isso aí tem seu currículo, né? Descreve melhor, né? Dá um contexto, o que era o projeto, para quem você reportava, usava algum processo, alguma metodologia. Então, assim, tenta descrever, né? Acho que as pessoas têm que aproveitar o momento de que você tem uma pergunta para se vender. A entrevista nada mais é do que se vender. E aí, às vezes, pode ser que você tome um não, né, nas primeiras tentativas, é normal, mas aí você também tem que buscar aprender com cada entrevista. Nesse momento mesmo, a gente está acabando de fechar um processo seletivo que a gente estava fazendo. A empresa que eu trabalho, a gente não tem por padrão esse tipo de recrutamento, mas uma empresa parceira pediu para a gente ajudar eles a encontrar um profissional de JavaScript e era para a empresa da Holanda, para trabalhar remoto. E aí a gente estava fazendo essas entrevistas, então foi bem legal, por exemplo, alguns candidatos que faziam perguntas no final, então buscar por esse feedback, entender se você não passou, quais foram os motivos, né, onde é que está o gap para você ir melhorando, acho que isso é uma das principais coisas. E aí, no final das contas, assim, eu diria que a preparação para a entrevista, para o processo seletivo, tem muita empresa na Irlanda, por exemplo, onde eu tive várias experiências, que o processo é muito mais complicado do que eu estava acostumado no Brasil. No Brasil, pelo menos até antes de eu sair de lá, a entrevista era bem tranquila, assim, era mais um bate-papo técnico de acordo com as minhas experiências. Já na Irlanda, a maioria dos processos eram mais longos,
tinham aí de 3 a 5 etapas, envolvia RH, envolvia teste técnico, envolvia conversar com o diretor ou o CEO da empresa. Então, era um processo mais longo e acho que você tem que estar mais bem preparado para eles. Talvez só sair distribuindo currículo à torta e à direita não é uma estratégia que vai funcionar. O teste técnico, você se preparou também? Você usou algum site para treinar o teste técnico? Eu me preparei para esses sites Codility, e tem outros nesse sentido de algoritmos, porque essa é uma diferença que na Irlanda, por exemplo, eles cobravam bastante, de você ter conhecimentos dessa base, né, de algoritmos, estrutura de dados, arquitetura, dependendo do nível da vaga que você está aplicando. Então, eu lembro, por exemplo, de um livro de Java que eu estudei, que era tipo Java para entrevistas. Então, era basicamente perguntas e respostas mais comuns para entrevistas. E tem muita gente que acha que se você fizer isso, você vai estar meio que roubando, assim, né? Tipo, mas eu não deveria estudar para entrevista dessa forma, né? Eu tenho que falar o que eu sei. E não é bem assim, né? Se você está estudando, você não pode mentir nunca, mas se você está estudando, tem muita coisa que você não vai lembrar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pergunta para os processos seletivos de Java que eu tive lá na Irlanda. Eles me perguntaram o que era uma classe em Java. E é algo que você está acostumado, se você programa em Java, a simplesmente criar uma classe nova e começar a programar. Agora, explica para mim o conceito do que é uma classe. Não importa se você tem tantos anos de experiência, se você nunca parou para ver o conceito mesmo, você não vai conseguir explicar. E é em inglês, né? Você tem que conseguir explicar em inglês um conceito abstrato. Então, a preparação para a entrevista é essencial. É, isso mesmo. Tanto a parte falada, né, quanto a parte de código, né? Você tem que treinar como se fosse um vestibular, né? A gente tinha uma média, e para ter uma ideia, de profissionais com, sei lá, de 5 a 10 anos de experiência. Eu tinha vários amigos brasileiros trabalhando na mesma empresa, e a gente estimava, né, nós que já temos experiência, um período de estudo de 1 a 3 meses, para a gente conseguir passar numa empresa legal. Porque às vezes você consegue passar, sei lá, uma empresa qualquer, mas às vezes você vai se arrepender porque na empresa não é lá essas coisas. Então a gente estimava isso, assim, pelo menos de 1 a 3 meses se preparando, estudando parte técnica, parte comportamental, que é muito importante também, para você conseguir uma vaga legal. Aqui no Vale do Silício, eu te falo muito do site LeetCode. E tem gente que fala, você tem que fazer pelo menos 100 exercícios aí desse LeetCode. No final das contas, eu não tive nenhum teste muito avançado de algoritmos, assim. A minha preparação acho que foi até um pouco além do que, quando chegou na hora, eu precisei demonstrar. Mas você tem que estar preparado, porque você não sabe como é que vai ser o processo daquela empresa. E, na verdade, você pode até saber usando, por exemplo, sites como o Glassdoor. Tem bastante coisa lá que ajuda você a se preparar para empresas específicas. Essa ideia de fazer bastante exercício são para as empresas que adotaram a forma que o Google faz as entrevistas, né? Sim. Que é bem... Eles tentam pegar uns programas bem difíceis mesmo. Não estou dizendo que é a melhor forma de fazer entrevista, mas tem muita empresa que adotou. Eu tenho alguns amigos que trabalharam na Amazon, Facebook. Eu acho que até faz sentido em certo nível. Eu acho que eles estendem demais o processo. Mas faz sentido porque, por exemplo, esses amigos meus, eles faziam muita coisa in-house, né? Eles não usavam muitos frameworks, não usavam nada muito que o mercado costumava utilizar. Então, é diferente de um teste mais comum, onde alguém vai te testar com um framework específico, eles fazem tudo dentro de casa ali, né? E acaba que se você não souber a base bem, você não adianta saber o framework X ou Y. Então, tem algum sentido ali e tal, mas eu também não acho que é a melhor forma de selecionar pessoas, não. Acho que muita gente deixa de aplicar porque é quase como um concurso, né? Você tem que ficar aí 1 ano, 2 anos se preparando para passar numa empresa dessa. Me fala um pouco do teu trabalho hoje, né? Trabalhando para empresa de fora. Ele é muito diferente do teu trabalho quando era do Brasil, assim, em termos de dificuldade ou até das tecnologias, etc. Tem uma diferença grande para a pessoa que está trabalhando no Brasil hoje que trabalhar para fora? Ou é só o inglês mesmo? Eu acho que vai variar muito de empresa para empresa e até de projeto para projeto, né? Por exemplo, meu primeiro emprego na Irlanda era stack super comum de Java e não tinha nada demais, nada de diferente do que eu estava acostumado a fazer. Já num segundo projeto na mesma empresa, a gente já começou a usar bastante coisas de cloud, AWS, e a gente foi cloud native total, assim. Então, a gente passou a usar coisa muito nova, automação, o projeto foi bem mais avançado e eu não tinha esse tipo de experiência. Hoje eu trabalho com JavaScript, full stack, a gente usa bastante Node, React, Meteor, frameworks que eu diria que são comuns no mercado. Eu acho que o que muda, na verdade,
vai depender da empresa e vai ser mais questão de processo, você também saber lidar com as pessoas, assim. Uma coisa legal você trabalhando para fora é você ter esse contato com pessoas do mundo todo. Então, tem muita coisa que você não conhece, não está acostumado, você acaba aprendendo a meio que respeitar mais a cultura das pessoas, porque você tem que tomar cuidado com o que fala, porque dependendo de onde a pessoa é, sei lá, você pode estar sendo preconceituoso, você pode estar falando algo que não deveria. O brasileiro é muito íntimo, né, com pessoas que não conhecem, né? Falam coisas e perguntam coisas que não deviam perguntar, porque não tem o nível de intimidade, né? A cultura brasileira é muito mais aberta, né, eu acho, do que a europeia, a americana. É essa adaptação cultural, né? Você tem que ir devagarzinho, tenta ser o mais contrito possível, né? Começa primeiro numa versão bem mais formal, introvertida. Depois você vai começar a descobrir forma de brincar com as pessoas que sejam uma forma aceita na cultura, né? Não vai ser Sim. brasileiro 100% em todo lugar que você vai no ambiente profissional. Tem que ter um pouquinho de É, cuidado aí. vai dando um pouco de corda ali, vai tentando sentir, algumas pessoas vão ser mais abertas, outras não, então É. isso é normal, né? Até liderando o time, esse é um dos desafios que eu tenho. Hoje no meu time tem brasileiros, tem americanos, tem indianos, dependendo da pessoa, e mesmo que seja do mesmo país, dependendo da pessoa, você tem que saber lidar de uma forma diferente com o outro. Acho que esse que é o maior desafio. Olha, eu quero deixar aqui os links do Fred aqui embaixo. Fred muito ativo no Twitter, né? Tem ajudado muita gente a começar na carreira dev também. Está sempre disposto a ajudar para quem quer ter um trabalho internacional, né? Quer ser nômade digital, né? Super legal. Fred, muito Assim, obrigado. Quer deixar uma mensagem final para a galera aí? acho que é isso mesmo, segue nos links lá. Eu também já produzi bastante conteúdo e entrevistas, e estou querendo voltar, então fica ligado nas redes sociais que eu aviso assim que voltar. Inclusive, quero marcar um papo com o Felipe para saber aí da trajetória dele, Canadá, Estados Unidos e saber tudo, até para mim aplicar mais para frente depois. Então, agradeço o convite aí, só me procurar que sempre que eu puder, estou disposto a ajudar. Então, pessoal, se você gostou dessa entrevista e quer ter mais entrevistas sobre carreira internacional, eu vou deixar aqui o card para playlist de todas as entrevistas que eu já fiz aqui no canal. Segue aí, tá bom? Um abraço. Tchau. Abraço, tchau, tchau.